Abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E ao achar aí, já vai dando um glória. Aproveita, bota teu celular no modo avião, para que nada e nem ninguém venha roubar a semente que vai ser liberada no teu espírito hoje. Diz assim a palavra, 1 Pedro 2, versículo 9 ao 10 diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes nem tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Quem alcançou a misericórdia do Senhor aí, faz um barulho. Você é um príncipe do Senhor, você crê nisso? Olha para o irmão do lado, uma pessoa do teu lado aí, e fala assim: você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Olha que interessante, quando ele dá todas essas características no versículo 9, que ele vai dizendo ali que nós somos uma geração eleita, somos uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Mas algo que me chama muita atenção é esse aqui: sacerdócio real. E se vocês forem lembrar um pouquinho da história, das aulas de história, não sei como é que era o professor de vocês, mas eu lembro que nas nossas aulas de história o professor falava sobre a época da monarquia. Quem lembra dessas épocas? Quem não lembra de nada que aconteceu no passado? E eu comecei a refletir sobre isso, sobre aquela época que tinha reis. E quando vai estudar a Bíblia, quando você vai lendo, principalmente quando você entra ali no livro de Reis, você vai vendo todos os reis que passaram sobre o povo de Israel e tudo mais. E vamos vendo que Deus nos constituiu como sacerdócio real. Então, como sacerdócio real, significa e simboliza que existe um rei sobre o povo. Quem pode dar um amém? E é claro, foi extinto, acabou o sacerdócio, a monarquia no Brasil, hoje é uma democracia. E nós vemos que no mundo espiritual continua ainda tendo a monarquia do reino, uma monarquia teológica, uma monarquia espiritual, aonde todos nós podemos sentar na mesa com ele como príncipes, porque nós temos um rei que é o nosso pai. E é claro, numa monarquia você não consegue sentar na mesa com o rei. Como? Quem consegue ou conseguiu sentar na mesa de algum rei? Quem conseguiu? Claro, você pode ter ido em algum lugar histórico, tipo Petrópolis ou outro lugar aqui no Rio de Janeiro, e você ter visto algo tipo a Casa Real, Dom Pedro e tal. Existe ainda a Estrada Real. E você vai vendo coisas assim que tu passa por ali, mas você pode ver que você nunca sentou na mesa com o rei, porque para sentar na mesa com o rei você precisava ser próximo do rei, você precisava estar conectado ao rei, e principalmente para você sentar na mesa com o rei, na maioria das vezes só sentavam os príncipes. Mas só que quando eu e você entendemos que Deus, Ele é o nosso Pai. Quem crê que Deus é o Pai aqui? Quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, nós somos filhos desse Deus. E se esse Deus, que é o nosso Pai, Ele é o Rei, nós somos o quê? Príncipes desse Rei. Em Salmo 47, versículo 7,
diz assim: Deus é o Rei de toda a terra. Vou repetir para você ter a oportunidade de dar um glória aí. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com um harmonioso cântico. Versículo 8: Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Versículo 9: Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, vamos glorificar Ele. Ele é o Rei. Quem tem certeza que Ele é o Rei? E quem tem certeza que você é um príncipe do Rei? Pastor, mas como assim eu ser um príncipe? Como assim? Eu estou mais para um bobo da corte, estou mais para um palhaço, estou mais para sei lá o que. Mas Deus ele não olha a tua condição atual ou o que você está vivendo hoje. Ele olha para a tua vida e Ele vê você como um príncipe dele, como uma princesa dele. Quem pode dar amém? Por mais que nós possamos estar vivendo longe de um reinado, longe de um modo digno de ser chamado príncipe ou princesa do Senhor, quando nós olhamos para o Senhor, para a misericórdia dele sobre nossas vidas, que essa misericórdia nos alcançou, Ele tem o potencial de tirar toda a craca, toda imundície de nós e nos convidar de novo para um grande banquete, colocar um anel na nossa mão, botar uma nova sandália, botar uma nova túnica e falar: o meu filho ou minha filha voltou. É assim que o Rei faz, e é assim que Ele fez comigo, com você. Antes, você já imaginou, vamos puxar aí, tempos atrás, a tua vida longe do Rei? E como hoje você está sentado na mesa com o Rei? Como que hoje você está sentado numa igreja, assistindo culto, recebendo a palavra de Deus? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, é o que diz em Romanos. Como que você pode estar junto com outros irmãos aqui em congregação e estar juntos? Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei presente. Como assim? É pela graça do Senhor. E nós temos uma marca da promessa. Que marca é essa? Como eu falei lá na carta de Pedro, né? Nós já fomos marcados, já fomos separados por Ele, já fomos designados para algo. Nós somos sacerdócio real, acabou. Tu pode, aonde você andar, você pode dar a maior volta da tua vida, ou esquecer de Deus, sair fora do reinado de Deus, dar a volta, mas você tem uma marca. Uma hora ou outra você vai voltar para Ele. Uma hora ou outra você vai se sentir dependente, que você precisa dele, e você vai voltar para os braços dele. E glória a Deus por isso. Em Salmo 24, versículo 1, diz assim: cadê os príncipes do Senhor? Cadê as princesas? Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia! Esta é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Cadê os príncipes que vão voltar e buscar a face do Deus aqui? Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos,
para que o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levante as suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, e nós somos filhos desse Rei, nós somos príncipes e princesas desse Rei. Acabou, querido. Nós temos uma marca, nós temos uma sentença em nossas vidas, que foi pago por um alto preço. A marca é o sangue do Cordeiro em nossas vidas. Acabou. O diabo pode fazer o que ele quiser fazer sobre nós, pode lançar o encantamento que for, pode tentar a obra que ele quiser, mas para aqueles que têm a marca da promessa, querido, encantamento nenhum prevalecerá, nenhum mal, nada chegará à tua tenda. Ei, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor, Ele é que te guarda, Ele te protege. Mas só que nós temos que entender que muitos olham para tudo isso e querem o Rei da Glória. Então você precisa se abrir para o Rei da Glória entrar. Você precisa cear com Ele, você precisa convidar Ele, você precisa querer uma intimidade com Ele, porque nada vai mudar o peso da glória dele. Ele é o Rei. Independente se você está longe da presença ou perto da presença, nada vai mudar. Ele vai continuar sendo Rei. O que vai mudar é se você vai estar sentado na mesa com o Rei ou não. Só isso. Porque existe duas mesas. Ou você senta na mesa do Rei, ou você senta na mesa dos demônios. É o que diz a Bíblia. Quem está entendendo? Quem está sentado na mesa do Rei e da glória? Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, diz assim: a qual, no seu tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra, poder eterno. Amém. Ele é o Rei. Pastor, mas eu não consigo ver o Rei. Beleza, você não precisa ver o Rei, você precisa saber que Ele é o Rei. Quando Jesus aparece para Tomé, e aí Tomé, ali incrédulo até aquele momento, e Tomé fala para os outros discípulos que tinham visto o Senhor, ele falou assim: tá bom, vocês viram, mas eu só acredito se eu tocar lá nas chagas, se eu tocar no furo dele, se eu tocar ali, conseguir encostar nele. E o Senhor Jesus aparece para ele, e aí Jesus fala: ei Tomé, você precisava tocar para crer? Então toca aqui, ó. E aí Tomé toca, e aí ele se prostra, ele clama, ele fala, ele fica ali totalmente constrangido. Mas Jesus libera uma palavra profética para os dias de hoje, para nossas vidas. Ele fala assim: ei Tomé, bem-aventurado, ou seja, feliz são aqueles, bem-aventurados são aqueles que não precisam ver para crer. Pastor, mas eu não estou vendo Deus, como é que eu vou crer nesse reinado? Você não precisa ver para quê? Você precisa entender que você tem um Pai que mora no céu, e um dia você vai ver Ele face a face. Quem pode dar um aleluia? Por enquanto essa carcaça pecaminosa, natureza caída, adâmica, não tem condição de ver, porque todo aquele que vê o Senhor, o peso da glória dele é tão poderoso que na nossa carne natural você vai ser fulminado na mesma hora. Mas com o nosso corpo sim for glorificado, aí sim nós poderemos habitar com Ele por toda a eternidade. Por enquanto
nós temos a oportunidade de sentar na mesa com Ele e habitar com o Espírito Santo de Deus. Quem pode dar um amém? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas muitos têm rejeitado esse rei, mesmo sabendo que é o rei, mesmo sabendo que é o rei da glória, mesmo sabendo que Ele é poderoso, mesmo sabendo que Ele é o Senhor dos senhores, mesmo sabendo tudo isso, muitos têm rejeitado. Olha só que fala em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4. Diz assim: então todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que eles pedem, porque não foi a você que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Só até aí. Aleluia. Nós vemos aqui um momento na história de Israel que aconteceu, um momento de juízes, não tinha ainda a monarquia sobre o povo de Israel, e eles eram governados por líderes chamados juízes, e esses juízes ali, eles estavam exercendo uma função de líderes, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué, e aí todos os outros homens ali que passaram, e agora estavam sendo liderados pelo profeta Samuel, um homem de Deus, um profeta de Deus, e eles eram direcionados pelas palavras proféticas de um profeta. Mas só que esse povo, ele começa a olhar e começa a ver as outras nações, vendo que tinha monarquia, vendo que tinha rei, e eles clamam por um rei. Queremos um rei natural. E Samuel não gostou disso. Samuel se sentiu rejeitado por aquele povo. E Samuel foi clamar ao Senhor, falando: puxa Deus, eu estou aqui me dedicando, dando meu amor, dando meu zelo, abrindo meu coração, fazendo o meu melhor aqui para esse povo, e cara, como assim esse povo agora me rejeita? E aí Deus fala: ei Samuel, não foi você que eles rejeitaram. Quando eles clamaram rei, eles rejeitaram a mim como rei dos reis sobre a vida deles. Quem está entendendo? Eles rejeitaram que eu reinasse sobre eles. Mas já que eles querem isso, dá o que eles querem. E toda vez que nós rejeitamos o Senhor, é mais ou menos isso. Quando nós tomamos as nossas decisões, quando nós temos o nosso livre arbítrio e fazemos coisas que não agradam ao Senhor, na verdade nós rejeitamos o nosso rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o rei da glória. E muitas vezes, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nós podemos rejeitar através das nossas atitudes. Podemos fazer coisas que desagradam ao Senhor e com isso com isso nós conseguimos rejeitar Ele. E nós desagradamos ao Senhor. E ao rejeitar o Rei dos Reis, você não senta e não sentará na mesa como um príncipe. Foi isso que o povo de Israel estava naquele momento, estava rejeitando o Rei dos Reis, estava sentando na mesa direto, comendo do melhor banquete com o rei, e naquela hora adiante eles rejeitam. Eles param, eles dizem assim: nós não queremos mais o teu reinado sobre nós queremos um rei como todas as outras nações têm, nós queremos alguém para governar a gente.
E quando você deixa de sentar na mesa com o rei, automaticamente você come as migalhas, ou aquilo que sobra da mesa dos reis. E você vai ter duas opções sempre na tua vida, que é o chamado livre-arbítrio. Você vai ter a opção de escolher o caminho estreito, que leva à salvação, ou o caminho largo, que leva à perdição. Você vai ter a opção de sentar na mesa com o rei ou não sentar. Você vai ter a opção de construir a tua casa sobre um alicerce sólido ou sobre uma areia. São opções. O livre-arbítrio. Quando Deus falou para Adão e Eva, falou assim, ó, pode comer de tudo, menos daquela árvore. Livre-arbítrio. Ah, por que Deus colocou lá? Deus quis mostrar para o homem que muitas e muitas vezes vamos rejeitar Ele. Mesmo assim, o rei vai estar sentado no teu alto subindo trono, esperando que nós venhamos a nos humilhar e pedir perdão a Ele para voltar aos braços dele e querer ter uma comunhão com Ele. Em Mateus 15, versículo 22, olha o que diz: eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: não é correto eu pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E a mulher lhe disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da onde? Da onde? Da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande é a sua fé que você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Aleluia, glória a Deus. A nossa fé, ela tem o poder de chegar e nós conseguirmos curas, milagres, sinais, maravilhas, através da fé, como essa mulher aqui. Ela chega ali, nem era uma princesa, nem estava ali junto, e ela chega e eles estavam reunidos numa mesa, e vamos dizer, e o Senhor fala: não é justo eu tirar aqui o pão dos filhos e eu dar para os cachorrinhos. Então você vê Jesus dizendo para aquela mulher que ela estava como uma cadela, ali na beira da mesa, e comendo das migalhas que estavam caindo da mesa. Você pode achar às vezes Jesus duro com essas palavras que ele falou para essa mulher, mas eu vejo um Jesus como o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, dizendo para essa mulher: ei, o que você está fazendo aí? Por que você está aí? Por que você não está aqui, sentar na mesa comigo? Mas vai ser feito conforme a tua fé. E a nossa fé, ela tem o poder, mesmo nós, como cachorrinhos na mesa do dono, ali nós vamos comer das migalhas. Mas só que, será que o Senhor, Ele deseja que você viva o resto da tua vida comendo as migalhas? Ou Ele quer você sentar na mesa com Ele? O que Jesus espera de mim e de você, eu tenho certeza disso, é que nós viemos a sentar como príncipes na mesa com o Rei, porque Ele é o Rei. E como Rei, Ele prepara uma grande festa. E pode ver que tem uma parábola que Ele fala que Ele prepara essa festa e chama manda chamar todo mundo, e todos rejeitaram. Ele manda ir nas vilas e na esquina, fala: chama quem quiser, chama todo mundo, porque o Senhor, Ele não está preocupado
com quem está incomodando, que nem essa mulher estava incomodando, e os discípulos falaram: bota essa mulher para fora. E não, eu não vim para os doentes, eu vim para aqueles que querem, eu vim para aqueles que estão precisando de algo. Eu não faço acepção de pessoas, porque todos eles já são meus príncipes, só não entenderam isso, só estão vivendo ainda comendo migalhas. Eu quero botar eles na mesa, para viver coisas grandes comigo. E o Senhor, o Rei dos Reis, Ele quer mudar a tua mentalidade hoje. Ele quer tirar você como um cachorrinho espiritual, para você sentar na mesa com Ele como um príncipe ou uma princesa. Cadê os príncipes e princesas aqui dessa noite? Em Salmo 113, versículo 7 e 8, diz assim: Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer o quê? Para fazer o quê? Para fazer sentar ao lado de quê? Dos príncipes. Sim, como os príncipes do seu povo. Quem está entendendo, dá um aleluia aí. Ele nos tira de um local que não é para nós estarmos e nos leva a lugares para nós estarmos, porque é assim que o Senhor faz comigo e contigo. Ele nos tira do pó, Ele nos tira do monte de lixo, Ele nos tira de comer migalhinha da mesa do dono e nos faz assentar com príncipes. Ah, meu Deus do céu, Ele nos faz assentar como príncipes. E a partir de hoje a tua mentalidade tem que mudar. Você tem que se tornar um príncipe e uma princesa do Senhor. Não aceite nada menos do que isso, porque Ele, quem crê que Ele é o Rei dos Reis? Quem crê que Ele é o Rei? Quem crê que você é o príncipe desse Rei? Cadê os príncipes e as princesas desse Rei? Cadê os filhos desse Rei? Vamos se posicionar como príncipes e princesas desse Rei. E para finalizar, Apocalipse 19, versículo 16, o louvor pode subir. Diz assim a palavra do Senhor: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aplauda a Ele, glorifica a Jesus, exalte o nome dEle, exalte o nome daquele que é o Rei, exalte o nome daquele que é o Rei dos Reis, exalte o nome do Senhor, aplauda o nome de Jesus, glorifique o nome dEle.